Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre jovens empreendedores, com os nossos amigos empresários Rodrigo e Fábio. Então, vamos voltar aqui a falar sobre essa parte que é muito importante na formação do jovem empreendedor, que dentro dessas várias atividades, que é uma das talvez a mais, vamos dizer, do objetivo principal, é tornar esse jovem um líder. Ele ter liderança dentro do mercado, ser um líder dentro da profissão, da atividade dele, e com essas atividades leva, com certeza, esse jovem a ter mais facilidade. E como é que é isso aí? Com certeza vocês devem fazer palestras, devem surgir algumas atividades visando essa liderança, né? As nossas palestras, geralmente elas são focadas sempre nesse ambiente corporativo empresarial onde a gente vive, né? Então, os temas, a gente sempre busca relevância nos temas para que chame a atenção das pessoas interessadas em determinados temas e que realmente aquele conteúdo ajude a tornar essa pessoa um profissional melhor, mais capacitado, desenvolver maior as suas competências, porque numa palestra, dependendo do palestrante, ele pinça muito essas informações, é onde ele acaba extraindo do conteúdo dele a ferramenta adequada para que aquele jovem, aquele estudante, aquele empresário se recicle, se renove, para que no cargo que ele exerça como líder, a qualquer local que ele esteja, sendo líder comunitário, sendo líder social, sendo líder empresarial, sendo qualquer formato que exista essa liderança, todo esse conteúdo ele consiga colocar em prática, né? É verdade, a gente também percebe que nós já passamos assim, né, com o decorrer dos anos, eu posso dizer que eu estive também na Ciesp, Fiesp, num período já em torno de 15 anos atrás para cá, e a gente falava muito em inovação, né? Eu acho que são também palavras que vocês devem temas atuais. E aí vem essas inovações. Hoje eu acredito que vocês tenham até que ter esse lado em termos de palestras, de contato, até mesmo dos filmes, como você falou, ligado a essas novas tecnologias. Porque as novas tecnologias estão aí mudando a característica do nosso dia a dia. Grandes empresas multinacionais enormes quebraram, vamos dizer, deixaram de existir, muito equipamento deixou de existir para terem produtos novos. Empresas que hoje são enormes, que têm ligado à tecnologia da informação, como a Uber, por exemplo, um exemplo clássico, né, que nós temos hoje, que na verdade comandam uma frota de táxi enorme sem ter um carro, né? Ou seja, através de contatos, até da ligação de quem precisa com quem tem, né, o táxi, faz a ligação e faz o negócio funcionar. Então, isso eu queria saber de vocês, como é que vocês preparam o jovem empreendedor, no sentido de que muitas vezes vocês preparam para uma situação que ainda vai existir, ou seja, ainda esse mercado ainda vai crescer. Como é que é essa situação? Da inovação, você pergunta, né? Inovação que aparece pelo mundo, como que o nosso grupo também se atualiza para preparar as pessoas que fazem parte. Está preparado para um mundo diferente. Tá. Uma coisa muito importante no NJE é justamente essa parte de troca de informações. Dentro desse ambiente, por exemplo, ali nós temos pessoas que têm um negócio que não envolve muita inovação, pensando em termos de Google, empresas que estão aí na ponta, né?
Só que esse contato, principalmente com o pessoal lá em São Paulo, que lá vão todas as regionais de Limeira, Americana, Santos, todo mundo se encontra ali. Eu me lembrei muito agora de um colega que faz parte, que chama Fábio, meu xará. Ele, por exemplo, ele trabalha com indústria 4.0. Qual que é o trabalho dele como empresário? Ele vai numa indústria, ele observa toda a produção, todo o ambiente produtivo da indústria e ele consegue usar todas as tecnologias que estão disponíveis no mercado hoje, tem formação em engenharia, né? Para poder tornar aquela indústria mais produtiva, mais competitiva. O que hoje se procura é a indústria 4.0, que é um tema, inclusive, muito discutido no CIESP e na Fiesp. Desde o ano passado para cá se intensificou muito. Tivemos, inclusive, pelo menos dois workshops e um congresso falando sobre o tema. Então, justamente o NJE ele proporciona contato com pessoas de outras áreas que podem te ajudar na sua empresa. E isso eu já tive algumas experiências para, por exemplo, com colegas, a troca de informação era uma coisa também de amigo. Você não precisa contratar uma empresa de grande porte, uma empresa. Você às vezes tem algumas dicas porque você forma grandes amizades lá dentro. Perfeito. Então você traz a informação. Contato. Isso, exatamente, porque você está ajudando e está sendo ajudado o tempo todo. A parte de oratória, tem um pessoal que é muito bom em oratória. Então você precisa fazer uma palestra, tem quem recorrer. Vou dizer assim, os melhores aí que tem no Brasil, como foi o caso de um palestrante que nós vamos falar mais adiante, que teve aqui em Jaú, amigo nosso, prestigiando a Semana do Jovem. Então, acho que nesse ambiente da inovação, o jovem ele tem isso já brotando na cabeça, as nossas reuniões elas giram muito em torno disso e temos muitos contatos que podem nos ajudar o tempo todo com essa questão da inovação. Sim, e você falou, né, dessa cultura, desse estudo, eu não sei nem como que seria a palavra certa, do 4.0, né, que é a tecnologia do 4.0. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque realmente cada dia mais nós estamos ouvindo essa 4.0, né? Ou seja, é a informação, é a informática, é a automação dentro do nosso dia a dia. Você podia falar um pouquinho mais sobre o 4.0? Posso falar. O pessoal até se assusta um pouco, porque existe um certo... Eu chamo, um termo um pouco pesado, mas eu chamo um certo terrorismo, né? Que o pessoal faz, vão acabar os empregos, não vai ter um grande problema. Não é isso. Eu acho que, na verdade, os empregos eles vão acabar migrando para uma outra situação. Então, falando sobre a indústria 4.0, hoje nós temos a inteligência artificial, por exemplo. A IBM ela dispõe de não sei se eu posso chamar de robô, mas é uma central muito grande de computadores que conseguem fazer tarefas muito complexas, tarefas que até pouco tempo atrás só os seres humanos conseguiam. Então, alguns estudos, na verdade até já foi posto em prática, você pode, por exemplo, pegar muitas tarefas desenvolvidas por advogados, então você vai fazer uma peça determinada para aquela ação. O computador consegue trabalhar todas essas informações sozinho e em tempo muito rápido e consegue o que a gente chama seria substituir o advogado. Não é bem substituir porque a grande especialidade, aquele negócio muito específico, a máquina não vai conseguir fazer. Mas para tarefas mais, vamos dizer assim, genéricas, né, ele já está entrando. Então, dentro da indústria, você pode trabalhar com inteligência artificial. Outras questões que o pessoal fala muito, que é a internet das coisas. Está tudo na nuvem, né? Então, você consegue transitar muita informação na nuvem, né? De forma a deixar a sua empresa mais ágil. Quem está usando muito isso, o pessoal da Uber, que você citou, né? Muitas transportadoras têm serviços de rastreamento e de inteligência na logística, também tudo feito pelo computador. Então, é muito amplo esse assunto da indústria 4.0 no que se diz de soluções. Eu nem sou da área específica para tratar desse assunto, mas o que eu escuto bastante pessoal debatendo
São soluções às vezes até menores que essas, mas que te ajudam a empresa vai ter uma produtividade maior, economia de tempo. Então, na verdade, pelo que a gente percebe, é como se fosse uma inteligência artificial, no sentido que o computador não só mais passa informações ou armazena as informações que nós colocamos para depois nós tirar, como também ela começa a usar essas informações para tomar decisões. Exatamente. Ela começa a entender como se fosse realmente um raciocínio de um ser humano, que conclui e dá uma solução dentro daquele mundo de dados que ele adquire, né? Exatamente. E aí então nós estamos passando já para um futuro, para essa era, que até passou no Fantástico também há pouco tempo, sobre os carros, né, que passam a andar sozinhos, sem ter mais a necessidade do motorista. E isso então também a indústria 4.0, Sim. Né, que está sendo evoluindo e que cada vez mais num tempo menor, ou seja, há 10 anos atrás não tinha quase nada. Hoje nós temos já, a gente acha que é muita coisa, mas tem muita coisa ainda por vir. Daqui 2 anos já tem muito mais, daqui 5 anos com certeza nós já devemos estar com os carros aí, né? Possível dos carros estarem andando sem motorista. Né? Sim, tem uma informação também bacana que é da indústria automobilística. Como funciona uma linha de montagem hoje para essa indústria 4.0, nesses moldes, a peça do carro que já está entrando na linha de produção, ela tem uma tag específica. Então todos os robôs eles se ajustam para que aquele carro lá no final da linha ele saia com a cor correta, com os opcionais corretos, a partir dessa tag que foi alimentada na hora que vendeu o carro. Então não tem mais aquela pessoa que vai programar, vai fazer o setup daquele robô, não. O próprio robô já pega as informações que foram previamente colocadas no computador e ele já vai se autoajustando, o carro sai pronto lá muito mais rapidamente, com mais segurança. Quer dizer, existe uma realidade muito grande, uma inovação muito grande na indústria automobilística que está acontecendo já, isso não é futurista, isso já está acontecendo e a gente tem que se preparar. Então o nosso núcleo também tem essas pessoas que nos trazem essas informações. Sim. E esse grupo está realmente atualizado, por isso tem as palestras, por isso tem os filmes, né, que vão desenvolvendo esse lado de novos conhecimentos. Com certeza as reuniões são mensais e cada mês tem coisas novas. Sim, sem dúvida. As reuniões elas são para a gente direcionar as tarefas pontuais, né? Como nós tivemos aí no final do ano o Happy Business, agora recentemente a semana, e elas são para direcionar as tarefas para a gente sempre estar promovendo, buscando através dos contatos do grupo, palestras, workshops, enfim, né? Desenvolver as nossas atividades em prol da nossa cidade, em prol da nossa comunidade, em prol do jovem que precisa tanto desse apoio, né? Que às vezes sai para o mercado de trabalho aí tão sem direção, e às vezes ali no NJE ele pode, com essas ferramentas, achar uma direção um pouco mais firme para ele tocar o teu projeto, o teu negócio, né? Sim. Ele abre portas, o NJE, para os conselhos também do CESP e da Fiesp. Então, por exemplo, se o empresário trabalha com exportação, tem um conselho de exportação e você pode ficar como membro participante das reuniões. Então, os melhores atuantes hoje, especialistas de exportação, e eu não falo só de São Paulo, eu falo do Brasil porque São Paulo é um estado que anda na frente, né? Então você vai ter acesso aos melhores ali, as pessoas que têm maior conhecimento. Você participa das reuniões mensais dos conselhos, vai ter o jurídico, tem infraestrutura. Então assim, o NJE ele abre portas. A questão de quanto você vai se envolver, né, é o que na verdade importa. Se você quiser participar só da reunião de Jaú, tem bastante atividade aqui. Poxa, eu quero me envolver mais, eu quero ir para São Paulo, tem várias atividades lá também. Então é o que eu digo, o CESP, a NJE, ele abre muitas portas para que você cresça profissionalmente, como líder, pessoa. E todos acabam ganhando, né? Como você falou, a própria comunidade, a cidade,
porque ali surgem novos líderes com conhecimento, né, atualizado. E hoje é muito importante esses conselhos municipais também, onde nós temos representante de todas as atividades, e dentre elas muitas atividades relacionadas à indústria. Sim. E muitos de vocês, jovens que estão aí desenvolvendo, em contato com essas inovações, com tecnologia, participam desses conselhos municipais, fazendo que uma atividade que acaba ajudando também decisões políticas, né, do município, para direcionar para onde ir, para o que fazer, aonde a cidade pode desenvolver, para onde que a cidade pode ir. E isso é muito ligado também à vocação também, acho, né, das atividades, porque dentro dessas várias regionais que tem, cada regional deve ter uma vocação, ou mesmo até mesmo de dentro de uma regional, a gente tem algumas cidades, em particular, por exemplo, Jaú tem o calçado, tem a metalúrgica, a gente sabe que Pederneiras já tem algumas coisas ligadas a outras atividades, talvez automobilística. Sim, sim. E isso tudo vocês acabam tendo contato, né, com todas essas atividades e surgem, com certeza, várias, vamos dizer assim, até criatividade, né, no sentido de ideias novas mesmo para o desenvolvimento, né? O que você fala dessa parte da vocação, por exemplo, das cidades? Como que é direcionado essas reuniões? Tá. Você diz, esse enfoque dentro do NJE ou a nossa participação aqui na cidade, por exemplo? Eu acho que acaba tudo, né, sendo misturado mesmo, né? Tá. Tem o direcionamento para o jovem empreendedor, mas você, como diretora também da Ciesp, como regional, enxerga isso como um todo. Né? O que eu posso dizer aqui de Jaú, especialmente, é que várias entidades estão andando na mesma direção. Então, falamos sobre inovação. Em Jaú existe um projeto para que a gente possa implementar a lei da inovação. Então, o melhor de tudo isso é o trabalho da NJE engajado dentro da sociedade jauense e da região para promover o empreendedorismo, a liderança e a inovação. Você vê que a cidade procura a mesma coisa. Então, como que a nossa parcela de contribuição aparece, né? Além dos eventos? Então, essas informações que a gente coleta no Ciesp e na Fiesp, a gente pode trocar essas ideias com o pessoal, por exemplo, aqui em Jaú, do Conselho de Desenvolvimento, e melhorar, participar dessa parte da lei de inovação. Para que Jaú, acho que não deve, na verdade, abandonar nenhuma vocação, tem que sempre potencializar. Mas por que não trazer outras vocações que podem ajudar a cidade? Vão agregando. Vão agregando, sem dúvidas. Agora eu queria, nós vamos ter que terminar aqui o segundo bloco, nós vamos daqui a pouco voltar e nós vamos falar mais sobre isso, e porque gostaria que vocês falassem um pouquinho mais da semana. Houve uma semana do Jovem Empreendedor que teve várias atividades e que no fim traz à tona tudo isso que a gente tem falado, né? Sim. Então até daqui a pouco.